Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje, dia 1º de março, nossa aula de História. Vamos iniciar agora com o módulo 1, ok? Iniciando também hoje o módulo 2, as cidades têm história, certo? Aqui nós temos uma foto, olha só, gente. Essa cidade aqui é Tiradentes, lá em Minas Gerais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tenho vontade demais de conhecer essas cidades mineiras, né? Essas cidades de Minas Gerais, que são cidades históricas. Olha só, olha o chão, né? O solo. Olha só, gente, isso aqui é da época em que o Brasil era império, né? Olha só, olha as casas, coisa mais linda que eu acho isso. Muito lindo. Acho muito legal essa conservação assim dessas cidades, muito legal. Então, todas as cidades têm história. Para conhecer a história de uma cidade, nós podemos analisar diferentes fontes históricas, né? Como fotografias, como essa que a gente está olhando, mapas antigos, né? Livros, cartas, pinturas e também relatos de moradores. Essa cidade aqui é Tiradentes e fica em Minas Gerais. Essa foto foi tirada no ano de 2017. Gente, olha só, tenta descrever esse lugar aqui, ó, que tem nesta fotografia aqui. Que lugar é esse, hein? Maravilhoso. Olha essas ruas de pedra, né? Cobertas de pedra. A fachada das casas, olha essa montanha aí do lado, né? Olha as construções, qual é a característica, quais são as características das construções? Olha essas janelas, portas, não é mesmo? Olha essas calçadas. Na cidade onde você mora, onde nós moramos, há lugares parecidos com o que nós podemos ver nesta fotografia? Então, o centro da cidade tem algumas casas assim, mas aí a rua já não é mais assim, já foi toda asfaltada, né? Já está tudo bem diferente. Então vamos lá na página 260. A história de uma cidade. Nós vamos ler uma história, tá bom? Então vamos lá. Mãe, preciso fazer um trabalho sobre a história de Palmas, a nossa cidade. Você pode me ajudar? Disse esse menino, né? Então, aqui vamos começar com a história de Palmas. Palmas, a cidade mais jovem do Brasil. Verdade? Muito bem. Palmas fica em Tocantins, no estado do Tocantins. Palmas foi criada com o objetivo de povoar e desenvolver a região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu em 20 de maio de 1989, ok? Então temos aqui desenhos que representam Palmas. Antes dessa data, o que havia lá? Havia uma grande fazenda nessa área que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Então, Palmas foi pensada, foi construída, né? Então, por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Olha só, foi nessa fazenda. Nessa antiga sede, funciona atualmente o Museu Histórico de Tocantins, que foi fundado em 2002. O edifício é patrimônio cultural do estado do Tocantins. Então, nessa antiga sede, né, onde primeiro funcionou aí a sede, né, nessa fazenda, né, por um tempo a sede do governo foi lá nesse lugar, na sede antiga da fazenda. Então, lá na página 261, nós temos: sim, quem falou isso? Sua mãe, né? Olha só. Sim, Caio.
vou te mostrar um livro que fala sobre a história de nossa cidade. E aqui já estamos falando, né? Então, entre os primeiros moradores de Palmas estavam os funcionários públicos estaduais e municipais que foram contratados para trabalhar na região, e muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade em busca de emprego e de melhores condições de vida, né? Era um estado que estava se formando e uma cidade que estava acabando de nascer, então muitas pessoas de outros estados foram levadas para esse lugar pela vontade, né, de ganhar, de querer iniciar uma nova vida, certo? Então, foi assim que nasceu o Lago de Palmas. E por causa de sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe muitos visitantes e turistas. Olha só. Esse trabalho está em desenho para representar o trabalho que foi feito por Caio, né? Ele fez uma pesquisa sobre a origem, sobre a história da cidade de Palmas, ok? Temos aqui, ó, Cerrado, que é a mata típica do Planalto, né? Fica na região central do Brasil. E temos o represado, que é uma palavra que significa que é o curso de água corrente, no caso de um rio, que é retido por uma barragem, né? Isso é ser represado, aquele rio foi represado, ou seja, a água que corria dele, ela foi retida, né? Por uma barragem, ok? Temos aqui na página 262, falando sobre a formação das cidades. Então, na história que você leu, Caio, ele descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, né? Que é a cidade onde ele vive. Ele descobriu, por exemplo, que Palmas tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras, né? Ele percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões do Brasil que buscavam mais oportunidades, como acabei de falar. Aqui vocês estão vendo, olha só, relevos esculpidos no Palácio da Araguaia, que fica em Palmas, representam episódios da história do estado de Tocantins. Olha só. E as cidades, elas podem ser formadas, né, por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também podem surgir a partir de um agrupamento natural de pessoas, das antigas vilas, colônias, ou por meio de planejamento urbano, como foi o caso de Palmas, que foi o que a gente leu. As pessoas se reuniram, foi criado o estado do Tocantins e Palmas, né, seria a capital de Tocantins. Então, ela foi planejada, né? Então, aqui pede que você faça uma pesquisa, né, sobre os eventos que envolvem a formação da cidade em que você mora, que tipo de evento se deu para que a nossa cidade fosse formada, né? Você pode ir no Google e verificar. Verifique também informações sobre os primeiros grupos de pessoas que povoaram essa região onde nós moramos, né? E você vai escrever aqui embaixo, olha, o que você descobriu. Vai fazer uma roda de conversa, seria feita essa roda se estivéssemos em sala de aula. Aqui na página 263, você vai fazer uma entrevista, né? Assim como a cidade de Caio, a sua cidade também tem história. Então, para conhecer um pouco dessa história, você pode entrevistar uma pessoa de sua família. Então, você pode seguir esse roteiro. Aqui você vai colocar o nome e a idade da pessoa que você vai entrevistar,
o nome da cidade em que ela mora, desde quando essa pessoa mora nesta cidade e o que você sabe sobre a história da sua cidade. Você vai perguntar para a pessoa o que você sabe da história dessa cidade onde você mora, no caso Fortaleza, se for. Há algum patrimônio histórico em suas cidades? Qual é? Você pode até ajudar essa pessoa a pesquisar, se ela não souber, né? E que grupos populacionais contribuíram para a formação da cidade em que você mora? Que tipo de grupo? Foram os indígenas? Foram os franceses, né? Vieram de outros estados? Quem foram, né? Que grupos, tá certo? Então, boa sorte aí com a sua entrevista e também aqui com a sua pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau.